Isso aqui é bem borba também, não sei se ele vai, na verdade vem de um cara chamado John Lyons. Isso aqui a gente poderia fazer uma palestra inteira sobre isso aqui. É só um diagnóstico bem rápido. Por que um cavalo não tem bom desempenho? Ou poderíamos formular ao contrário. O que ele precisa para ter um bom desempenho? Condições físicas. É tudo que a gente fala normalmente e também um pouco vamos abordar mais na segunda metade. Força, primeiro saúde. Saúde como em não doença. Não sentir dor, não sentir fraqueza, nem manqueira, nem anemia, nem miosite, nem úlcera. A saúde básica está preservada. Uma vez tendo isso, você desenvolve nele toda aquela capacitação física, força, resistência, explosão, agilidade, né? As condições fôlego, que é resistência, tudo isso aí. Emocional, vou deixar o técnico por último, emocional é o querer, que é tudo que eu estava falando até agora, né? O cavalo que está motivado, disposto a fazer o trabalho que dele se espera. Ele gosta daquilo. Gosta, como assim gostar? Pois é, gosta que nem a gente gosta da nossa rotina, ele está inserido naquilo, ele sabe a função que dele se espera e o mundinho dele é justo. Justo aqui significa trabalhar, trabalhar, descansar, descansar. Eu faço isso aqui tudo certinho, ganho um agrado e vou embora. Nesse sentido. Né? E a motivação que é do resto das 22 horas que eu estava falando agora. Técnico é o conseguir, é a capacitação técnica, que é o ensino de equitação, o treinamento, o preparo do cavalo, que a gente normalmente fala nas modalidades. Na equitação clássica são as aulas de equitação, aqui vocês também fazem isso na escola de preparação, teve a escola de marcha, enfim, o cavalo adquirir as habilidades técnicas que dele são esperadas. Virar um tambor, esperar um obstáculo, passar um obstáculo, fazer uma passagem, trilhar o boi, saber correr junto com o laço, saber como se comportar junto com a bolinha de polo, taqueando polo, tudo que vocês imaginarem nas modalidades, que não é nem físico nem emocional. Físico é muito comum, vamos lá para a terra da vaquejada. Eu tenho um cavalo quarto milha de corrida, o mais rápido de todos, imbatível da corrida. Daí a pessoa comprou esse cavalo para vaquejada. E o cavalo não sabe trilhar o boi. Ou comprou para tambor, não sabe virar o tambor. Mas como assim? Ele é tão forte, tão rápido. Ele nunca aprendeu. Quando que ele aprendeu a virar tambor? Quando que ele aprendeu a trilhar o boi? Aí as pessoas são tão esquisitas que elas querem resolver a limitação técnica do não entendeu, não tem a técnica para fazer no físico. Vamos botar um freio mais forte, vamos botar uma espora mais forte, vamos botar uma rédea assim, ou seja, resolver não é física, é saber fazer. Ele conseguiria, mas ele nem entendeu o que pediram para ele. Que é, de novo, entra a história da genética, né? Fenótipo igual a genótipo mais ambiente. Eu tenho um cavalo BH da melhor genética do mundo. Aí eu ponho ele na frente disso aqui e falo salte, mas ele nunca foi treinado para saltar, ele não vai alto, ele não é um carro zero. Ele não vai... Ah, tá bom, saltei, tá no meu chip aqui, saltar agora. Não funciona assim. Então, isso aqui é uma ferramenta de diagnóstico muito simples para vocês. Por que meu cavalo não está fazendo? Ele não consegue, ou seja, ele está fraco, está doente, está dolorido, ele não entendeu, o treinamento está defeituoso, ou ele não quer, ele está de saco cheio, ou deprimido, ou com raiva, né? Aí a gente entra nas emoções negativas. Isso aqui é só uma rápida justificativa, não precisa ler tudo isso aqui agora, mas o que está escrito aqui é a minha justificativa particular para aquele povo que a gente adora, né? Alguns chamam de ativistas, protecionistas, a turma dos direitos animais, a turminha que lá em São Paulo tem muito que fala que montar a cavalo é errado, ponto. Em toda essa minha argumentação aqui, de novo, isso aqui sou eu, fazendo uma atividade que muitas pessoas dizem, nossa, mas o tronco, se ele bater o tronco, né? Eu defendo que ao longo desse cavalinho, durante 5 anos ele foi preparado, ele foi carregado no colo para essa atividade. Ou seja, eu peguei a genética dele, coloquei o ambiente para transformar ele nesse fenótipo. Ao longo desse processo, ele adquiriu coisas que ele jamais, em termos de confiança, recursos, força, reserva, resistência, coragem, que ele jamais teria se isso não tivesse sido feito. Ou seja, se ele fosse um cavalo selvagem, agora ele seria o líder da manada. Nenhuma onça me pega. Eu sei me virar.
E se a gente equacionar autoconfiança e bons recursos com felicidade, eu simplesmente diria para vocês que nós temos a obrigação de fazer o cavalo atleta mais feliz do que o cavalo não equitado. Esse é um assunto para outra palestra, você deixei aqui como propagandinha, como trailer. Talvez vocês me chamem de novo, talvez nunca mais, né? Mas fica a ideia. Tudo isso é muito complexo. Esse menino está nos Jogos Pan-Americanos agora. Esse aqui é um exame de consciência muito simples para cada um de nós. O cavalo tem que se sentir bem quando você se aproxima dele. Muitos de nós falamos, eu adoro meu cavalo, eu amo meu cavalo, eu sinto... O que seu cavalo sente por você? Cri, 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 cri. Às vezes a gente tem uma resposta do tipo comida. A comida está chegando, as meninas, as moças, muito comum. A cenoura está chegando, o doce está chegando, o agrado está chegando. Isso é meio, né? É meio coação. Eu não quero que o meu cavalo me veja com uma cenoura gigante. Mesmo porque os cavalos, diferente dos cães, não se recompensam. Por isso, talvez o Borba fale disso. Os herbívoros na natureza não dão comida uns para os outros. Eles não têm uma estratégia de caçar juntos. Não é? Então, por isso que, a priori, a gente não acredita muito em recompensar os cavalos com comida. A gente acredita em fazer uma parceria de trabalho, de ética e de confiança. Onde os dois confiam um no outro. E aí você sabe, às vezes aqui acho que não tem isso. Lá em casa muitas vezes tem. Chega alguém na baia e o cavalo... Aqui não tem isso, né? Rapidamente falar do cavaleiro, vocês vão dizer, não, Cláudia, você passou esse slide. Cavaleiro, a mesma coisa. Um cavaleiro para você formar, para você montar. Falando aqui em aulas de equitação. Você tem que ter um preparo físico, um preparo emocional, um preparo técnico. Preparo físico, antigamente era o menos complicado, hoje em dia talvez seja o mais. Né? A pessoa tem um mínimo de resistência, um mínimo de coordenação, um mínimo de força muscular. Lembrando que, quando você formava recrutas na cavalaria, você pegava um moleque de 18, 19 anos, mandava ele trotar em cima dos cavalos 8 horas por dia, rapidamente ele entra em forma física. Hoje em dia, quando você pega pessoas basicamente sedentárias, às vezes um pouco mais velhas, elas montam 1 ou 2 horas por semana, apenas a equitação não é atividade física o bastante para ele entrar em forma para a equitação. Ou seja, ele precisa buscar atividades físicas complementares. Tá? O emocional, nas pessoas, provavelmente o entrave emocional de equitação nas pessoas mais comum, nos iniciantes, provavelmente é o medo. Estou com medo, e todo mundo tem medo, isso é normal, é só uma questão de limiar. Eu não tenho medo daquele obstáculo, põe ele um tanto mais alto, eu já... Entendeu? E assim vai, isso é normal, e normalmente o medo é trabalhado por uma associação desses dois aqui. Vamos te dar mais recursos físicos e mais recursos técnicos. Do cavaleiro, a técnica de equitação é o que normalmente se fala, aula de equitação. Se vocês pegarem um velho livro clássico de equitação, só para folhear, na internet tem um monte, os livros antigos de equitação, isso novo vem da cavalaria. Presume que o físico não é obstáculo, porque todos são recrutas de cavalaria, tudo tanquinho, e emocional não tem, porque soldado não tem medo. Soldado não pode ter emoções, soldado só pode dizer sim, senhor. Né? Então, o ensino clássico de equitação se fecha só no técnico. Então, quando a gente aprende, vou citar exemplos do nosso mundo, sem querer ser ofensivo para vocês, como trotar na diagonal correta, como pegar galope no pé correto, como aumentar ou diminuir o galope, como produzir determinado movimento. Lógico que vocês podem produzir analogia para isso que vocês fazem. Isso é técnica de equitação. Né? E daí, se vocês pegarem uma típica pessoa, alguns vão ter mais limitações físicas, outros mais limitações emocionais, outros que talvez seja comum em limitações técnicas. O cara tem toda a vontade do mundo, tem toda a força e resistência do mundo, não sabe nem o que está fazendo. Né? Ele não tem equitação técnica. Eu adoraria falar mais 3 dias de equitação técnica, não vou ter tempo, mas isso aqui, de novo, fica só para vocês. Esse é o manga larga marchador. Alguns de vocês sabem até de onde ele é. Então, quando a gente vai pensar num curso de equitação para as pessoas, a gente busca equilíbrio, né? Usar os comandos adequados para o cavalo, depois ter sentimento e influência. Isso aqui pode ser dividido melhor em 3 fases. Isso aqui acho que é um pouco mais fácil de entender.
Vamos supor uma pessoa que nunca montou num cavalo. Primeiro, basicamente, você não quer que ela caia. Ou seja, ter um mínimo de equilíbrio, de autocontrole do próprio corpo para se manter em cima dos cavalos nos andamentos. Passo, trote, galope, marcha, tanto faz. Então, nesse momento, o foco é totalmente nele. Não posso cair. Ou tem que me equilibrar, tem que me sentir razoavelmente seguro em cima do cavalo. No nosso mundo, isso muitas vezes são aulas de guia, onde a gente tira da pessoa as rédeas, a ideia da condução, para ele poder se concentrar só no próprio equilíbrio. Seguinte, direção e velocidade. Para lá ele anda, para cá ele anda, aqui ele para, aqui ele avança. Você tem o mínimo de controle de direção e velocidade do cavalo. Ou seja, primeiro o controle de si mesmo e depois o controle do cavalo. Aqui está muito simplificado, mas lógico que você pode esticar isso aqui infinitamente em complexidade. Mas só depois disso que veio o foco mais no cavalo do que em si mesmo. Ou seja, agora já sei montar razoavelmente, agora está no momento de melhorar o cavalo. Ou seja, não apenas vire para cá no galope ou não cair, mas também sentir, esse cavalo está galopando mal, desequilibrado, está resistência de boca, agora vou esquecer um pouco de mim mesmo e me concentrar nisso para melhorar o cavalo. Que é a finalidade última da equitação. Só que para isso, eu primeiro tenho que ter uma condição mínima nesses outros dois aqui. E de novo, na equitação campeira, nem sempre, ou na equitação não técnica, nem sempre isso é enfatizado bastante. Fica só como ideia para vocês lembrarem. Então, eu diria para vocês isso, pelo amor de Deus, esse slide tem anos, tem vários anos já, ele não foi feito para essa palestra aqui, não foi feito para o Manga Larga Marchador, todas as modalidades, incluindo salto, equitação, concurso completo, o que vocês quiserem. No Brasil, o que mais nos limita é a carência de bons equitadores. A carência de bons equitadores. Porque a gente monta muito na genética, a gente monta muito nos fatores que o dinheiro pode comprar, do tipo ração, ferradura, cela, instalações, blá, 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 né? E, enfim, e aquela coisa, mas o dinheiro compra um bom cavaleiro, nem sempre. Mas é porque isso aí, essa coisa de calos aqui e calos aqui, sangue, suor e lágrimas, na verdade o dinheiro não compra. É uma coisa que você vai atrás e vai buscar para você. E não existe muito conhecimento técnico. Aqueles de vocês que estudam isso um pouco sabem disso. Não existe muita literatura no Brasil a esse respeito. Ainda mais hoje em dia, que assim, mais e mais a gente... Eu me propus nessa palestra não falar muito disso, mas mais e mais a pegada é a gente provar ao mundo que a equitação faz bem ao cavalo. E não que a equitação faz mal ao cavalo. Né? Então, esse site aqui, aqueles de vocês que gostam, eu posso referir vocês, e eu estou vendo, se alguém quiser, eu posso passar a palestra depois em PDF, isso não é problema nenhum, não precisa se preocupar com isso. Tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui, aqui sim. Só para encerrar, para entrar antes do intervalo. Agora vem. Eu preciso 2 voluntários. Ou 2 voluntárias, ou 2 pessoas aqui na frente. Não vai influenciar, não vai envolver humilhação, nada. Só vir para cá. Isso, já temos um. E você também, venha. Vamos lá. Ai, Cláudia. Aqueles de vocês que quiserem participar, simplesmente ficando em pé, podem. Não é obrigatório, mas seria muito divertido, vai dar uma filmagem muito legal. Mas de modo algum é obrigatório. Nós vamos fazer uma pequena aula de equitação sem cavalo. Vamos lá. Vocês dois, mais ou menos de uma maneira que vocês consigam ver o que eu vou fazer. Vamos ficar com as perninhas ligeiramente afastadas, cavalinho imaginário, isso. O nosso tronco pode ficar à vontade. Vamos flexionar um pouquinho os joelhos. Um pouquinho os joelhos. Vamos manter essa posição aqui um pouquinho. Legal, muito bem. Abaixa mais um pouquinho, Luiz, está muito pouco. Um pouquinho mais. Legal. Muito bem. Vocês dois, todo mundo que está fazendo, vocês estão sentindo que vocês estão no seu próprio equilíbrio? Você tá, o seu pé não mexeu. Vamos fazer de novo. A gente estava na posição em pé normal, o nosso pé embaixo da massa, e aqui o nosso pé continua embaixo da massa. Muito bem, agora veio o exercício de confiança. Esse vocês aí, vocês não precisam fazer, vocês só continuam, pode ficar em pé, nem para cá. Você... Não, ela é mais leve, vem cá. Isso. Você agora, você vai reclinar um pouco, solta um pouco o peso, flexiona as pernas.
Solta o peso na minha mão aqui, pode soltar. Não, eu quero sentir seu peso aqui. Isso. Tá? Fica normal. Agora vocês dois vão fazer isso. Segura aí. Solta um pouco de peso. Solta um pouco de peso. Pode soltar o peso. Isso. Põe um pouquinho... Luiz, você não pode soltar os ombros dela agora. Empurra um pouco os pezinhos para frente. Isso, solta o peso. Tá? Muito bem, perfeito. Agora, se ele não tivesse aí, o que ia acontecer com você? Nossa. O que ia acontecer? Porque você está o quê? Sem. Você não está mais no equilíbrio do seu próprio corpo. E você, Luiz, está fazendo uma certa força, não tá? Legal. Agora volta à posição 1, por favor, aquela que a gente estava fazendo. Isso não. Flexiona e Luiz continua em contato, só um leve contato. Certo? Luiz, agora você está fazendo mais força ou menos força? Nenhuma força, mas vocês estão em contato, não estão? Sim. Muito bem. Agora vamos... Fiquem em pé vocês mais um pouquinho aí, vamos ver se eu vou precisar mais de vocês. Vamos pensar o seguinte. Essa função que o Luiz estava... É o meu braço. Eu estou equilibrando... Eu gosto de brincar disso com cabo de vassoura. Vocês podem fazer em casa. Com cabo de vassoura. Eu tenho um ponto de equilíbrio do cabo de vassoura. Percebe isso? Então, a força muscular do meu braço está livre para manobrar o cabo de vassoura, fazer o que eu quiser com ele, porque ele está totalmente equilibrado. No momento em que eu desequilibro o meu cabo de vassoura, eu tenho tensão aqui. Não tenho tensão? Meu braço vai começar a doer, porque eu estou fazendo força. Então, a força, os músculos do braço, que eu poderia estar usando para movimento, eu estou... tática. Que foi o que ele demonstrou para nós agora. Agora faça o contrário, vamos ver se você é fortuna. Hora da vingança. Isso. Põe a perninha mais perto, solta o peso nela. Solta o peso nela. Se ela for fraquinha, eu venho ajudar. Isso, boa. Para você é mais confortável, não é, Luiz? Equilibrado, né? Sim, mas você está fazendo menos força na perna agora, não está? Ele está fazendo muito menos força na perna. Agora, você tá fazendo força. Não ia não. Porque o desequilíbrio dele provoca cansaço nela. E se eu disser para ela agora, viu, faz força com o braço, joga a bolinha para mim, faz qualquer outra coisa, ela não vai conseguir fazer, porque os braços estão ocupados com o que não precisariam estar fazendo se ele tivesse equilibrado. Certo? Muito bem. Último exercício para vocês, aí vocês podem mostrar no sítio. Última coisa, venham aqui, por favor. Vocês não precisam um do outro fazer isso, vocês podem fazer na parede. Na parede é assim, ó. Calcanhar em contato com a parede. Quem aqui quiser fazer na parede, fica à vontade, é muito legal. Veja, tem um momento aqui que você começa a ter tensão na perna. Se você quer desligar a tensão na perna, cuidado com a lordose ainda, a gente já trabalha lordose. Se você quer desligar a tensão na perna, é só fazer isso aqui, ó. Faça posição 2. Não é gostoso? Não é quase uma cadeira? Agora, se essa parede aqui fosse uma parede de papel, ela ia aguentar o meu peso agora? Parede de casa japonesa, você percebe que ela ia rasgar a sua parede? Sente isso? Flexiona mais os joelhos, tá? O estribo tá muito... Não é que eu tô na 2 aí. Percebe? A parede está fazendo a força que minha perna deveria estar fazendo. Lógico que essa analogia é dada, porque a parede é estática e o cavalo é uma coisa dinâmica. Mas vocês percebem que a analogia é com o cavalo? Que a parede é o cavalo? Que a pessoa que estava sustentando o seu peso desequilibrado é o cavalo? É a musculatura do dorso e da perna do cavalo? Pode ficar aí. Percebe isso? Que, palmas para os nossos voluntários aqui, por favor, para vocês também que participaram. De todo esse papo de boa equitação, a única palavra realmente importante para vocês levarem antes do intervalo, especialmente aqueles que não quiserem voltar na segunda parte, é equilíbrio do cavaleiro. O equilíbrio do cavaleiro é essencial para que a musculatura do cavalo
E também todo o aparelho que vai junto, o cardiopulmonar, o fôlego, a resistência, a fadiga, no próximo segmento vamos falar mais disso, a longo prazo, o impacto causado sobre as articulações, que dá manqueira e tendinite, fratura de esforço. Quanto mais o cavalo tem que carregar um peso desequilibrado nas costas, menos força, energia, beleza, elasticidade vai sobrar para ele fazer o serviço dele. Não me interessa se o serviço é tambor, salto, corrida, marcha. O fato é que se ele está fazendo força, tenso, porque a carga está caindo, ele não consegue ir tão bem quanto ele conseguiria. Só esse fator já deveria ser argumentação o bastante para pessoas de qualquer modalidade começarem a rever suas práticas equestres. Agora eu estou morrendo de vontade de falar determinadas coisas, mas não vou, porque eu já sei que vocês vão sair daqui, vão começar a olhar, vão olhar determinadas coisas, vão pensar em isso versus aquilo, e talvez cheguem a algumas conclusões, tá bom? Quanto de intervalo nós podemos dar, meus caros? Se eu falar meia hora, todo mundo dispersa. Se eu falar 15 minutos e a gente voltar em 20, tudo bem para vocês? Tranquilo? Obrigado. Mas esse vídeo, na verdade, eu gostaria, se possível, se vocês entendessem ele sobre como é o que os cavalos fazem com as pessoas. Vários agora no intervalo falaram comigo de relacionamento. O Borba amanhã vai falar muito de relacionamento. E vamos pensar no nosso relacionamento com os cavalos. Eu já toquei nisso um pouco antes. Tipo, eu tenho certeza que todo mundo que está no cavalo está aqui porque gosta de cavalos. E, de novo, é a questão da reciprocidade. Então, como é que podemos, o que nós devemos aos cavalos, de certa maneira, para que a nossa qualidade de relacionamento melhore, não apenas do nosso ponto de vista, mas também do ponto de vista do cavalo. Será que poderíamos só agora apagar essa luz aqui, por gentileza? Essa luz da frente? Quem arrisca? Tem uma pessoa que vai ficar falando em inglês, mas não é importante, tá? O importante mesmo são as imagens. Vai dormir não, só que eu vou dar cedo. Assistir filme. Não, é curtinho. There's two beings in the arena. One of the beings doesn't realise how important the competition is and is over half a ton. The other one has to convince the horse that what we do in the arena is really, really important. If you go and stand in the middle of that arena, you can feel 20,000 people looking at you. It's a horrible place to be. There can be no mistakes, no doubts, no hesitations. If you take your time, the most crowded place becomes empty. Listen to the sound of silence. The only thing that you can think of is that moment right there. The challenge of my life is to find out how far I can take it.
unique sport. Acho que aqui é só isso. O mundo do cavalo, como nós conhecemos, só existe porque são pessoas e cavalos juntos. E as pessoas tendem a esquecer isso. Pense numa parceria. Se o objeto do seu amor, como ele se sente? Eu amo meu cavalo, sabe? É meio esquisita às vezes essa relação. Talvez a gente tenha que, né, pensar isso, repensar isso um pouquinho. Enfim. Ah, sim, obrigado. Então, já está ligado. Ok. Agora, aqui nós vamos ficar um pouquinho mais técnicos, mas não muito. Primeira coisa a pensar é a diferença entre treinamento e condicionamento. Isso, às vezes, essas palavras são usadas um pouco de maneira intercorrente, mas se vocês estiverem muito escuros, pelo amor de Deus, tem gente fazendo anotação aí, acende a luz, tá? Treinamento, eu falei isso um pouco antes, naquelas 3 palavras, do conseguir, entender e querer. Aqui, o treinamento é o que a gente define como o entender, o preparo da habilidade técnica para determinada função. Tudo aquilo que não é automático a simplesmente o preparo físico do cavalo, né? As habilidades que são inerentes àquela determinada modalidade. Mas não só o movimento que ele faz na prova. Você poderia pensar em tudo em volta disso. Por exemplo, aqui na Nacional foi comentado muito as viagens longas dos cavalos. O cavalo aprender a viajar, aprender a subir no caminhão e ficar no caminhão e chegar aqui sem se desgastar demais, e as coisas que a gente tem que fazer para facilitar essa viagem para os cavalos, tem uma habilidade técnica. No sentido que um cavalo não entende. A primeira viagem de caminhão de um cavalo, ele não tem nenhum referencial para entender o que é isso. Aí, através de uma boa experiência inicial, você vai dessensibilizando ele em relação ao estresse que é a viagem de caminhão, e aí vai a técnica do responsável. Existe uma técnica também das pessoas responsáveis pelas viagens de caminhão. Ou seja, isso aqui é tudo que é conhecimento, que é aprendido, que não é automático nem inerente. Tá? Já o condicionamento seria o preparo físico dos diversos sistemas orgânicos. É o mais primário. Logicamente que todo condicionamento técnico leva em si um condicionamento físico também. Se você está treinando uma técnica de salto, de marcha, o que quer que seja, você está trabalhando o condicionamento físico também. Mas em todas as modalidades precisam equilibrar essas duas coisas, e algumas modalidades têm mais ênfase no condicionamento físico e outras mais no preparo técnico. Às vezes se dá de maneira exagerada. Já vamos falar um pouquinho mais disso, tá? É só para então diferenciar como é que a gente está falando aqui de condicionamento e de treinamento, né? Como eu acabei de falar, todo programa de trabalho precisa equilibrar treinamento e condicionamento. Um exemplo bem fácil de entender, a turma do Enduro, pelo menos um pouco antiga, o Enduro moderno já é um pouco diferente também. A turma do Enduro, eles faziam quase só condicionamento. Porque a prova de Enduro, basicamente, é uma maratona de longa distância, então eles saem para a estrada e só. Aí vai no estradão, trote, galopinho no estradão, na grama, no pasto, vai. Essa turma antiga basicamente não colocava trabalho de pista nos cavalos de enduro. Né? Aí o que acontece? O cavaleiro não sabe trotar na diagonal correta, os cavalos às vezes têm dificuldade de galopar tanto para a esquerda como para a direita, e todos aqueles exercícios ginásticos, tipo trabalho de círculos maiores, trabalho de círculos menores, aumentar a andadura, fechar a andadura, andar com a cabeça mais flexionada, usar mais a musculatura. Os cavalos de enduro acabavam não usando e não tinham desenvolvimento físico pleno. Talvez uma outra analogia para vocês entenderem melhor isso, se vocês pensarem em atletas humanos de alto nível. Todo mundo já viu o preparo da seleção brasileira de futebol. Eles fazem um monte de coisas, trabalho de atletismo, trabalho de alongamento, e pilates, e resistência física, e corrida, e trabalho de musculação, que não tem nada a ver com jogar futebol.
mas isso dá para eles habilidades físicas que eles vão precisar depois no jogo de futebol. É mais ou menos isso que nós estamos falando. Com cavalos não tem como ser diferente, né? E a gente tem que falar de estresse. Estresse tem muitas vezes uma conotação um pouco negativa. Hoje em dia, nas pessoas, estresse é quase só emocional. Estou estressado, estou estressado. Na verdade, o estresse pode ser físico e emocional. Stress, em inglês, significa tensão, como carga. Mas vocês já sabem também que todo estresse é essencial para a evolução e para o desenvolvimento. Exemplo de estresse intelectual não se aplica tanto, mas vamos pensar o estresse de passar no vestibular, no Enem. Você fica nervoso, você estuda, você é submetido a uma carga de esforço intelectual e emocional muito maior do que você estava acostumado até então, mas isso faz parte da transição para você se tornar um profissional. Estresse físico desculpe, estava errado aqui. Estresse físico é muito fácil de entender. O que a gente faz quando vai para a academia, quando vai malhar, quando faz qualquer modalidade. Aliás, recomendo para todo mundo que faça alguma modalidade esportiva. Para você ter essa sensação, não necessariamente para competir, algum estúdio, alguma academia, alguma coisa que te esforce mais do que você está acostumado. Para você perceber como é chegar nesse seu limiar e depois procurar transcender esse seu limiar. É isso que a gente faz com os cavalos o tempo todo. Agora, a gente pode falar de... isso aqui, peraí, está fora de... Aquele lá, já vou voltar, ok? Então, antes de a gente falar do estresse apenas como negativo, vamos lembrar que o estresse é a grande ferramenta da evolução da maneira biológica, da vida no planeta Terra. Basicamente, ou você se adapta ou você morre. Tem sido assim desde o começo dos tempos. Agora, isso levado para um contexto de treinamento de cavalos, a grande sacada, e todo treinador, todo preparador bom de cavalos e de atletas tem isso, atletas humanos. Até onde ele pode empurrar? Qual é aquele pouquinho de estresse, vamos só um pouquinho além, para evoluir, sem causar lesão permanente. Sem causar uma lesão irreversível. E aqui, vocês já conhecem, até ficando acostumados com o meu jeito de falar, lesão aqui pode ser a mental, não gosto, dói, enjoei, peguei bode, ou a física. A física, esforçou tanto, deu uma ruptura, deu uma lesão irreversível, porque a pessoa quis queimar etapas. Quis acelerar demais a força, a velocidade, a explosão, a resistência, né? Lembrando que os cavalos não reclamam muito, uma porque a gente não deixa, e outra porque por mecanismo evolutivo mesmo, os cavalos têm uma tendência a sofrer em silêncio. Eles vão ficar quietinhos, eles vão, literalmente, algumas raças mais do que outras, eles vão literalmente correr para dentro da morte. Porque eles não podem dar abertura, não podem mostrar fraqueza para o predador. Então a gente tem esses problemas assim. Então essa coisa de ser exposto ao esforço um pouco maior, que faz a gente conseguir produzir bons cavalos. Isso aqui, preparei isso um pouco às pressas, achei uma historinha bonitinha. Esse aqui é o mesmo cavalo, com 11 anos de diferença, ou seja, aqui ele está 11 anos mais velho do que aqui. Nessa época, o resumo é que ele veio do sul com 3 a 4 anos, que é o que ele tinha nessa, assim, vocês veem o contexto, né? Um contexto bem de equitação rural, isso é muito, muito antigo. Aí, essa turma aqui, sem citar nomes, sem nada, em um ano conseguiram estragar o cavalo. Aí ele ia ser descartado, porque ele só disparava, isso foi no tempo dos dólares ainda. Eu comprei ele por $250, ficou comigo por um tempo, eu vendi para um amigo por $1.500. Esse amigo fez ele durante algum tempo, e depois nesse ponto aqui, isso aqui é em Santo Amaro, ele não chegou a fazer 1,50, mas ele fez 1,40, que foi a segunda categoria mais difícil, uma categoria antes da última. Nesse tempo ele foi vendido por $25 mil, 100 vezes mais do que o meu preço naquela época, mas está justo, porque quando eu comprei ele valia $250. Quando eu vendi ele valia $1.500. Nesse estágio ele valia $25 mil. 11 anos mais velho, com a mesma genética. Qual a diferença? Conhecimento que alguém colocou em cima dele. E aí,
seria também o exemplo entre os muitos, que aqui, nesse potro aqui, que só saltava com o coração, não sabia nem o que estava fazendo, só sabia que estava indo, o estresse foi excessivo, e nesse meio tempo, algumas pessoas com muito conhecimento de causa, muita paciência, muito blá blá blá, viram o potencial dele, onde ele podia ir. Né? E isso que é pago, isso que vale dinheiro. E por que vale dinheiro? Porque é raro. Ainda mais pegar um cavalo da margem do precipício e resgatar ele dessa maneira. Mas isso tudo significa isso também, lidar com o estresse. Agora foi de mais, agora foi de menos. Né? Mas tem muitos exemplos assim que dizem que isso é possível. Só quero mostrar para vocês, sim. Aqui, né, mais uma dessas fotos meio deprimentes aí, né, porque, enfim. Essas coisas aqui, até certo ponto, são necessárias ao nosso uso dos cavalos. A coisa das baias, né? A coisa do alimento concentrado que vai cair em cima do volumoso, que era o único alimento natural do cavalo. O fato é que através da seleção genética, transformando cavalinhos selvagens de 1,40 m em puro sangue inglês, não, desculpa, mas cavalos de alto apuro racial e metabolismo muito acelerado de 1,70 m, lógico que a demanda calórica deles muda, a necessidade alimentar muda e o risco muda. Né? E a história do confinamento, e a falta do volumoso e tal, a falta de movimento adequado, percebam que tudo isso também é estresse. É um estresse fisiológico que vai se refletir também no emocional dos cavalos. Não precisa ser gênio para ver que a carinha deles aqui não está muito feliz. E entendam também que os cavalos, como animais não racionais, animais que não têm neocórtex, eles não têm muito raciocínio abstrato. Alguns diriam que não tem nenhum, aí eu olho para a mula, né, e começo a pensar. Mas eles não sabem dissociar o emocional do físico. Ele não vai dizer, por exemplo, eu estou emocionalmente bem, mas eu estou com dor de dente. Ou uma outra pessoa. A minha vida está ótima, mas eu estou deprimida. Fisicamente estou ótima, mas eu estou deprimida. Os cavalos não têm isso. Para eles o bem-estar ou o mal-estar é uma coisa só. Por isso que às vezes é difícil de diagnosticar. Por isso que às vezes você tem um cavalo de uma pessoa que a pessoa enfia 1000 vitaminas e veterinário não falta nada para o cavalo. Falta ter uma vida mais próxima do cavalo. Né? Só para vocês pensarem um pouco da história do estresse, das possíveis origens do estresse e como o estresse emocional causa estresse fisiológico e vice-versa. Lembrando a história das úlceras, gastrite e úlcera, uma das causas é a pouca qualidade de vida do ponto de vista emocional. Aqui o Giordano Bruno, que nós já tivemos, né? E aqui uma coisa que talvez interesse para vocês. Condicionamento visa retardar o surgimento. Fadiga, fisiologicamente falando, é aquele momento em que o teu organismo não tem mais reservas e tudo começa a shutdown, começa a falhar. Que você começa a tropeçar de cansado. Seus movimentos já não têm aquela reserva, já não tem aquela elasticidade, já não tem aquele equilíbrio. Por que isso é importante? Porque o organismo fatigado vai ter um maior índice de lesões, que é meio óbvio, né? Se você está jogando bola sem condicionamento físico, no primeiro tempo você vai indo, vai correndo, vai pulando. No segundo tempo, de repente, alguém te atravessa e você não tem mais energia para desviar daquilo. E aí a lesão vem. Faz sentido isso para vocês? Então, assim... Se nada mais você pegar um cavalo, agora eu comecei a pensar essa palestra um pouco em cavalos de evento de longa duração. Na verdade, eu pedi aos amigos, escuta, vamos pensar um pouco de concurso de marcha, só para dar um exemplo concreto para os amigos aqui. E o concurso de marcha, acho que é a modalidade que a gente mais pode comparar de imediato é enduro. Né? Então, mesmo que o concurso de marcha não seja aparentemente, não tenha uma grande dificuldade técnica, por que o condicionamento físico desse animal é importante? Para ele não se lesionar, para ele ter uma carreira atlética mais longa. Né? Então essas lesões de locomotor, as lesões musculares, sempre também são devidas a um condicionamento insuficiente. Tá? Isso aqui, só repetindo o que já falamos, para ficar bem enfatizado, medidas para redução de volumoso, andar e pastar na companhia de outros cavalos, pelo menos algumas horas por dia. E parece que eu estou falando isso, teu cavalo tem que viver assim, não, lembra a história do lazer e trabalho? 2 horas por dia, 1 hora por dia já faz muita diferença para ele limpar a cabeça.
Para limpar a cabeça, né? Para ele ter a oportunidade de ser um cavalo. Ele não é só um aparelho esportivo, ele pode até ser, mas ele se empresta a vocês. Vocês viram no vídeo as coisas loucas que os cavalos se emprestam para nós, mas eles sempre continuam sendo criaturas de cavalos. Isso aqui eu só vou ler, porque isso aqui seria um resumo de tudo, coisas que a gente já deveria saber, né? Medidas, estresse negativo significa o estresse que passou do ponto. Programa adequado de treinamento e condicionamento, legal, vamos falar disso um pouco agora. Avaliação constante do cavalo significa ficar de olho nos primeiros sinais. Um exemplo seria, ele está pisando curto, ele está mancando? Não, não está mancando, mas ele não está pisando com a mesma desenvoltura, alegria de antes. Ele não está no normal dele, perceber essas coisas no comecinho. Aquecimento adequado, né, que seria... podemos falar um pouco mais disso, mas acho que é meio óbvio. A gente tem mais problema quase de aquecimento, de resfriamento do que aquecimento. Nós vamos falar disso também. Utilização dos intervalos e pausas em competições. Isso aqui é bem enduro, né? Descanso, resfriamento, ingestão de água. Manutenção de rotina fora de casa. Essa rotina fora de casa significa duas coisas. Primeiro, que as necessidades básicas dele, de água, volumoso, temperatura, companhia das pessoas, uma rotininha do que ele está acostumado tem que ser seguida. Segundo, que o cavalo, bom atleta ou bom viajante, ele sabe que em dia de prova a rotina vai para o buraco. Isso é normal. É que nem nós. Hoje não tem... quando tem almoço? Não tem. Não seja uma tia velha chata, não tem almoço. Come o fininho pendurado. Aí que hora vamos comer? Sei lá. Estamos aqui em prova. E os cavalos se acostumam com isso. Mas é importante você construir isso progressivamente neles e eles terem também uma referência, que no caso, por que pareça, é você. Né? Detecção e tratamento de pequenos problemas, não deixar ele se tornar um grande problema, é conhecimento, não é? Quando numa plateia de veterinários, nesse momento aqui, que esse bicho ficou sorrindo para nós uns 2, 3 dias, a Bárbara e a Luli talvez já conheçam isso, nesse momento eu pergunto quantos anos tinha aquele cavalo lá? Porque dá para ver. Dá para ver daquela foto certinho quantos anos ele tem. Isso é só para você pegar no pé do seu veterinário. Mas não é o tema da palestra, depois a gente pode voltar a isso. Né? Isso aqui também é a Escola de Desempenho de Equitação. Efeitos do condicionamento. Isso aqui é uma coisa muito legal. Isso aqui foi quase o comecinho dessa palestra aqui. E, tipo, aqueles de vocês que estão um pouquinho desmotivados, se puderem só olhar os próximos 2 slides, essa parte aqui é muito legal e explica quase todos os problemas que nós temos. Primeiro vem uma frase que parece complexa, mas na verdade não é. A velocidade de condicionamento é diretamente proporcional ao grau de vascularização de cada estrutura. Velocidade de condicionamento, quanto mais rápido entra em forma. Diretamente proporcional, ou seja, quanto mais. Grau de vascularização, o que é isso? É simplesmente a quantidade de vasos sanguíneos que corre naquele tecido, naquela estrutura, como se dá a irrigação e a nutrição dessa estrutura. Os zootecnistas e veterinários presentes já vão achar que isso aqui é um pouco excessivamente simplificado, mas atende à demanda do momento, que é o seguinte, se a gente tentar, a grosso modo, colocar aqui a vascularização numa ordem crescente, ou seja, a quantidade de vasos sanguíneos correndo, nós vamos ter mais ou menos isso aqui, né? Os pulmões têm muitos pequenos capilares, muitas pequenas áreas, porque a troca gasosa, por que a gente respira mesmo? Para colocar oxigênio nas células. Oxigênio entra, gás carbônico sai. Onde que as hemácias trocam oxigênio, gás carbônico, lá no curso de gestão, né, Bárbara? Eu me espanto, porque as pessoas aprenderam isso na 6ª série e não sabem. Aquela história das hemácias, né? Da O2, CO2, troca alvéolos pulmonares, mas acontece aqui. Então, a circulação sanguínea no pulmão é imensa. E tudo isso só serve para as células poderem ser alimentadas de oxigênio e glicose. O resto é secundário. Em seguida, por assim dizer, o próprio músculo cardíaco e o mecanismo dos vasos sanguíneos, porque, por incrível que pareça, os vasos sanguíneos na nossa musculatura, por exemplo, aumentam e diminuem. Não só de diâmetro, mas também em quantidade. À medida que você trabalha o músculo, mais pequenos vasos sanguíneos vão correr por esse músculo. Né? Cardiovascular, portanto, a própria musculatura. E aí, essas 3 primeiros são as estruturas que são irrigadas, de fato, por vasos sanguíneos.
Portanto, esses três grupos de estruturas aqui, essa ilustração eu só coloquei para bonitinho, ela não representa exatamente o que estamos vendo aqui, tá? Só para lembrar um pouquinho. Essas aqui respondem de fato rapidamente aos efeitos do condicionamento físico. Se for para colocar um número aqui para vocês, nesses três primeiros, só para colocar um número qualquer, vou colocar 6 meses. Começamos a condicionar, 6 meses. Uma pessoa ou um potro, tanto faz, 6 meses. Tendões e ligamentos, e por extensão, os ossos, na verdade, ossos e cascos são muito diferentes, né? O tecido ósseo é diferente do tecido do casco, que é a queratina. Mas eu coloquei aqui, porque vocês sabem que aqui a nutrição desses tecidos se dá por difusão. Você não tem sangue correndo aqui diretamente na parte córnea do casco, na parte mineralizada do osso. Nos tendões e ligamentos, nos tecidos articulares, o que está faltando aqui seria a cartilagem hialina das articulações. A turminha do ENTA aqui, eu e mais uma meia dúzia, talvez aqui dentro, sabe essa porcaria das articulações como é. Porque as articulações não se regeneram, porque os tecidos, a nutrição delas é muito lenta. O músculo se regenera, puf, né? Uma articulação basicamente não se regenera. A nossa grande limitação de pessoas e cavalos são as cartilagens, as articulações, por extensão, os tendões e os ligamentos. Os ligamentos são os que dão a mobilidade às articulações. Tudo isso aqui, assim, em resumo, só para vocês ficarem bem motivados, aqui eles têm que sair cedo. Tudo isso aqui você conserta. Ou você conserta de maneira, ou melhora. Isso aqui, basicamente, tendões, ligamentos, articulações e ossos não tem conserto. Uma vez que a degeneração está feita, ela tende a ser definitiva. Todas essas lesões do tipo artroses, artroses, elas no máximo estabilizam, elas não cicatrizam. Se vocês pensarem os grandes atletas humanos, eu sempre cito os mesmos 3 exemplos, agora já deve ter outros melhores. Mas o Ronaldo Fenômeno, a Daiane do atletismo, sabe? Aquela mocinha, o Guga, todos se aposentaram no auge das carreiras com 30, 35 anos por problemas articulares irreversíveis. Nenhum ser humano normal, que não é atleta de ponta, tem que se aposentar fisicamente aos 35 anos. O que essas 3 pessoas têm em comum? Adolescentes extremamente talentosos, com contratos de patrocínio milionários forçados além do limite do corpo físico. Talentoso significa, eu adoro fazer aquilo. Sou muito bom naquilo, só ganho muita grana rolando. E condicionado está. Força tem, fôlego tem. O alerta do corpo não funciona. Porque na motivação ele está a 1000, na resistência cardiopulmonar, que é o que dá, fadiga não tem, percebe? Não tem fadiga, mas tem impacto. E a articulação vai para o buraco. Pode ver, nenhum atleta humano e basicamente nenhum atleta equino se aposenta antes da hora por uma lesão muscular irreversível. Por uma lesão pulmonar, DPOC, aí não é alergia, é doença, é outra coisa. Mas as lesões irreversíveis que encurtam, quando o pessoal diz, o cavalo está com 8 anos, começou a mancar. O cavalo está com 9 anos, começou a ficar gasto, é sempre aqui. Por quê? Porque aqui o prazo de condicionamento físico é 6 meses. Estou imaginando um potro do zero que nós estamos fazendo. Aqui o prazo para um condicionamento básico é 2 anos. Só que isso aqui o cavalo não sente. O cavalo, coitado, não está nem aí. Ele é que nem o Ronaldinho. Ele é um bobão de 17 anos mandando fazer, o povo faz. O povo manda fazer, ele faz, ele corre. É que nem o nosso cavalinho. Tá bom. Não é verdade? E a lesão vem. Então, tudo que você não percebe é o que leva mais tempo a condicionar. Os cavalos têm uma coisa pior do que o atleta humano. Eles têm a seleção genética. Então, eles são produto de muitas gerações que foi selecionado para fazer aquilo. Ou seja, eles são superior, fisicamente bons. Eles são selecionados para aquilo. Eles literalmente nasceram querendo fazer aquilo. Então, o cavalo já tem aquela doma que ele tem que te obedecer. Seja porque ele te ama, seja porque ele tem de apanhar, mas o cavalo vai te obedecer. Ele é um atleta inato. Ele tem seleção genética. Ele come suplemento, ele ganha tudo. Ele só gira. Agora eu estou falando daquilo que eu falei antes, ao contrário. A vida dele gira em torno daquelas 2 horas de movimento por dia. Lógico que ele vai te dar o máximo. Ele corre para dentro da lesão, perceber?
E as pessoas também não percebem, porque a maioria das pessoas sente aqui. Quantos moleque marombeiro que mexe com cavalo, vocês conhecem? Ah, ele tá pronto. Essa frase. Ele tá pronto. Meu cavalo... Nossa, quantas vezes eu leio e-mail, meu cavalo tá forrado de músculos, ele é uma máquina. Cara, forrado de músculos. Para que serve forrado de músculos? Pior ainda, gordo. A grande desgraça dos cavalos é que eles não engordam na cara. E não engordam na perna, eles engordam no pescoço, no corpo. Ou seja, você mascara, visualmente, você tem que ser muito bom, senhores árvores, distinguir massa muscular de gordura. Uma pessoa gorda é sempre uma pessoa gorda. Um cavalo gordo, muita gente vai achar que é um cavalo musculoso. Aí, os anabolizantes, vocês sabem o que os anabolizantes fazem? Em pessoas e em cavalos, eles põem água no músculo. O músculo fica estufado, ele não fica mais forte, ele só fica inchado. Aí o cara diz, meu cavalo é uma máquina forrada de músculo. Puta merda, só peso morto. Se for inchado, pior ainda, só água. Água que esse tendão, esse ligamento está carregando. Pum, 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 lesão. 8 anos mancou, tem que aposentar. Isso na indústria do telefone celular tem um nome, chama obsolescência planejada.